Você já se viu diante de desafios que pareciam maiores que suas próprias forças? A segunda carta aos Coríntios é um bálsamo para corações cansados e almas que perseveram. Paulo se revela não como campeão invencível, mas como servo humilde. Ele fala de aflição, pressão e fragilidade, mas também sobre consolo, renovação e vitória. Este escrito ensina que a força genuína não está em nós, mas em Deus. Antes de prosseguir, curta, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem e se inscreva para fortalecer sua fé diariamente. Cada uma das 16 reflexões deste estudo te guiará por verdades profundas, do conforto em meio às provações até a fé que persiste, da generosidade autêntica à certeza da vida eterna com Cristo. É uma jornada que ressignifica a dor e fortalece o espírito. Prepare-se para ser revitalizado. Deus continua a usar instrumentos simples para manifestar sua glória, e Ele deseja usar você. Comecemos. Primeira lição. Deus nos consola em toda a adversidade. Em 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Este versículo nos lembra que Deus não é alheio aos nossos sofrimentos. Paulo nos apresenta o Senhor como a fonte de toda consolação, presente nos momentos mais desafiadores. Sua presença nos fortalece e nos capacita a consolar outros. As dificuldades não são em vão, mas geram empatia e sabedoria. Confiando em Deus, descobrimos sua fidelidade para nos reerguer e sermos veículos de consolo na vida alheia. Quando somos sarados, tornamo-nos capazes de curar. Permita que a dor superada se transforme no propósito que você abraça. Segunda lição. A vitória não depende da força humana. Em 2 Coríntios 1, 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo revela um período de intensa angústia. Ele não oculta sua dor, mas compartilha a profundidade da crise, uma luta tão grande que o levou ao desespero de viver. Isso nos ensina que até os servos mais devotos enfrentam limites humanos. A fé não nos isenta da dor, mas nos sustenta. Quando nossas forças acabam, o poder divino se manifesta. Deus nos permite chegar ao limite para que descubramos que Ele é nosso amparo. Não há vergonha em se sentir fraco. É um convite para confiar mais no Senhor. Terceira lição. Nossa capacidade vem de Deus. Em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Paulo reconhece que não é capaz sequer de ter pensamentos corretos. Ele ensina que toda a habilidade e direção vem do Senhor. Vivemos em um tempo que exige autossuficiência, mas esta palavra nos lembra que a verdadeira força está em depender do Senhor. Quando deixamos o orgulho, somos preenchidos pela graça. Deus não exige perfeição, mas submissão. Ele capacita os que confiam e opera através dos humildes. Quarta lição. O véu é removido em Cristo. Em 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Este versículo mostra o poder transformador da conversão genuína. O véu simboliza a cegueira espiritual. Paulo afirma que, ao se voltarem ao Senhor, esse véu é retirado. Somente em Cristo os olhos se abrem e o coração entende. Converter-se é mais que crer. É entregar-se, confiar e permitir que Deus revele sua vontade. Quando isso acontece, vemos com clareza, discernimos com fé e caminhamos na luz do Espírito. Quinta lição. Tesouros em vasos de barro. Em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Deus deposita sua glória em pessoas comuns, frágeis como vasos de barro, mostrando que o valor está no conteúdo. O tesouro é Cristo em nós. Somos imperfeitos, mas é por meio de nossa fraqueza que Deus demonstra sua força. Ele escolhe os humildes para realizar feitos grandiosos, mostrando que o poder vem dele, não de nós. Quando reconhecemos nossa limitação, glorificamos o Deus que nos capacita. Sexta lição. O corpo terreno é temporário. Em 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo compara nosso corpo a uma morada provisória, lembrando que a vida aqui é passageira. O cristão possui a esperança firme de uma habitação eterna nos céus, não feita por mãos humanas, mas uma realidade divina. Essa certeza modifica nossa perspectiva diante da morte e do sofrimento. Cada dia é um passo em direção à eternidade. Sétima lição. Vivemos pela fé, não pela aparência. Em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Paulo nos lembra que a vida cristã é guiada pela fé, não pelas circunstâncias. Muitas vezes, o que vemos nos desanima, mas a fé nos leva além do visível. É confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Viver pela fé é caminhar olhando para a eternidade, confiando nas promessas. Se esta mensagem está tocando seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para receber estudos que fortalecem a sua fé. Oitava lição. Vivemos para agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esta passagem nos lembra que todos somos responsáveis diante de Deus. O Senhor conhece o íntimo e julga com justiça. Cada ação e palavra será revelada diante do tribunal de Cristo. Essa consciência nos impulsiona a viver com integridade, sabendo que cada escolha importa. Não vivemos ao acaso, mas sob o olhar do Criador. Este versículo não visa nos amedrontar, mas nos alinhar com a verdade. Nossa vida tem peso eterno. Que nossas atitudes reflitam o temor e o amor ao Senhor. Nona lição. Nova criatura em Cristo. Em 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo revela a transformação em Cristo. Ser nova criatura vai além de mudar comportamentos, é receber nova identidade. Os erros e culpas do passado ficam para trás. Em Cristo nasce uma nova história guiada pelo Espírito Santo. O que nos definia antes não tem mais poder sobre nós. Vivemos pela graça, com propósito e esperança, todos os dias. Décima lição. Bom testemunho em tudo. Em 2 Coríntios 6:3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo nos ensina que o zelo com o testemunho pessoal é parte fundamental da vida cristã. O ministério não é apenas o que pregamos, mas o que vivemos. Um comportamento imprudente pode gerar escândalo e tropeço na fé de outros. A integridade do Evangelho também se manifesta na coerência do mensageiro. Devemos espelhar Cristo nas atitudes diárias, vivendo com retidão e amor, para que a mensagem não seja desacreditada por nossas ações. Um bom testemunho abre caminhos, um mau testemunho fecha corações. Viva de modo que sua conduta confirme a fé que você professa. 11ª lição. Cristo se fez pobre por nós. Em 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus, sendo Rei eterno, renunciou à sua glória para nos resgatar.
Ele se fez pobre, vivendo entre os simples e morrendo como servo por amor. E o resultado? Fomos enriquecidos com o que o dinheiro não compra: salvação, perdão e vida eterna. 12ª lição: quem semeia pouco, pouco colherá. Em 2 Coríntios 9:6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Este versículo ensina o princípio espiritual de causa e efeito. Assim como na agricultura, quem planta poucas sementes colhe pouco, quem planta com generosidade colhe fartamente. Paulo aplica isso à generosidade cristã. Nossas ações e ofertas têm consequências. Quando somos generosos com amor, tempo e recursos, Deus retribui com bênçãos proporcionais. Isso não é barganha, mas reflexo de um coração disposto. Deus ama quem semeia com alegria e fé. Essa passagem nos convida a confiar em Deus e praticar uma vida de generosidade abundante, espalhando sementes que geram frutos eternos na vida de quem está ao nosso redor. 13ª lição: devemos dar com alegria, não por obrigação. Em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus não se agrada de ofertas feitas por obrigação ou medo. Ele ama quem dá com alegria, movido por gratidão. A doação que agrada ao Senhor é sincera e cheia de fé. Isso vale para recursos, tempo e dedicação ao próximo. Quando damos com o coração livre, participamos do caráter generoso de Deus. Ele é o maior exemplo de quem dá com amor. A alegria em ofertar revela maturidade espiritual e confiança em sua provisão. 14ª lição: as armas da nossa guerra são espirituais. Em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Elas servem para a destruição das fortalezas. Paulo ensina que nossa luta é espiritual e precisamos de armas espirituais. Não vencemos usando força ou argumentos humanos, mas com aquilo que vem de Deus: oração, palavra, jejum, fé e obediência. Essas armas destroem fortalezas, mentiras do inimigo e vícios. Muitas vezes, as maiores batalhas estão dentro de nós e só com o poder de Deus vencemos. 15ª lição: não julgue pela aparência. Em 2 Coríntios 10:7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que como ele é de Cristo, assim também nós somos de Cristo. Paulo alerta para o erro de julgar pelas aparências. Deus não se impressiona com o exterior, ele sonda o coração. Muitos desprezavam Paulo pela sua simplicidade, mas ele era um servo fiel. Essa lição nos lembra que a verdadeira fé não se manifesta em aparências, mas em atitudes sinceras e frutos que permanecem. Deus não vê como o homem vê, ele olha o coração. Devemos discernir espiritualmente, sem nos prender ao que os olhos veem, mas ao que o Espírito revela. 16ª lição: glorie-se no Senhor. Em 2 Coríntios 10:17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Este versículo nos convida à humildade. Paulo confronta o desejo humano de buscar elogios e reconhecimento pessoal, mostrando que toda a glória deve ser dada a Deus. Quando nos gloriamos no Senhor, reconhecemos que nossas vitórias e dons vêm dele. Essa atitude nos protege do orgulho e nos mantém em gratidão e dependência. Gloriar-se no Senhor é reconhecer que Ele é a fonte da nossa força e do nosso sucesso. Assim, nossa vida reflete a glória de Deus, não a nossa. A humildade atrai a graça, enquanto o orgulho afasta a bênção. Que toda a glória seja para Deus em cada conquista e ato de nossa vida. A segunda carta aos Coríntios nos lembra que a vida cristã não é marcada pela perfeição, mas pela dependência contínua de Deus.
Em cada lição, fomos convidados a confiar, servir com sinceridade e viver olhando para a eternidade. Descobrimos que o consolo de Deus nos fortalece, que a fraqueza é palco de seu poder e que nossa verdadeira suficiência vem dele. Somos vasos de barro, mas carregamos um tesouro eterno. Fomos chamados para viver com fé, sem buscar glória própria, com generosidade e coragem. Seja qual for sua batalha hoje, saiba, você é amado, sustentado e chamado para refletir a glória de Deus neste mundo todos os dias. Lemos em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Esta declaração encerra a carta com esperança e bênção, lembrando que a graça, o amor e a presença de Deus nos acompanham diariamente. Gratidão por acompanhar este estudo até o fim. Curta, compartilhe este vídeo para abençoar vidas, inscreva-se no canal e que a graça do Senhor te acompanhe.